Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta terça-feira, dia 23 de julho. Deus abençoe com graça, com paz a todos nós em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar. Eu quero te convidar aí a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso de número 9. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. E pedimos que o Senhor prepare o nosso coração nessa manhã como uma boa terra, para que a tua palavra seja ali semeada e possa produzir a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Vivifica a tua palavra pelo teu Espírito Santo, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero ler com você aqui então Romanos 3:9. Quero só responder, alguns perguntaram para mim essa semana, o que nós estamos estudando no grupo de crescimento, qual é a lição dessa semana no grupo de crescimento. Nós temos um grupo na segunda, um grupo na terça e um grupo na quarta. Nós começamos agora, há pouco mais de 2 semanas, 3 semanas, a falar sobre libertação. Nós estamos falando sobre bênçãos e maldições. Então, a lição dessa semana trata do assunto bênçãos e maldições. Amém? Vamos ler então Romanos 3:9, na epígrafe do texto, que são aquelas letras normalmente em negrito ou letras maiúsculas, né? Escrito assim: todos os homens na condição de pecadores. Que é o que nós temos também falado até aqui. Até aqui, caminhando pela epístola de Paulo aos Romanos, nós chegamos a essa conclusão de que todos os homens são pecadores, de que todos estão debaixo do pecado. E aqui então Paulo ele diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Que é exatamente o que nós estamos falando, o que nós lemos até aqui. Paulo mostrando que tanto judeus quanto gentios ou gregos são igualmente culpados, que ninguém tem uma natureza melhor ou uma natureza superior de forma alguma, que todos estão debaixo, como nós lemos aqui, do pecado. O que é estar debaixo do pecado? É ser dominado pelo pecado. Amém? Ser escravo do pecado. Fala de jugo. Amém? De jugo. De estar debaixo mesmo do jugo do pecado. Então, todos da mesma forma, tanto judeus quanto gregos, quanto gentios. E no versículo 10 está escrito, como está escrito. Amém? Não há justo nenhum sequer. Então, o ser humano, amados, ele tem essa natureza desde o momento que Adão e Eva pecaram. Diz ali que por causa do pecado de um homem, a morte entrou, o pecado e com isso a morte. Então, nós temos uma natureza corrupta, corrompida por causa do pecado, porque nós estamos debaixo do, como nós lemos no versículo anterior, do pecado. Amém? E aí o versículo 11, ele vai começar a citar o 11 e o 12, por exemplo, algumas citações do Antigo Testamento que apontam para o caráter do homem, no versículo 11 e 12. Então ele diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por que não há quem entenda, não há quem busque a Deus? Porque o homem, a partir do momento que ele pecou, lá no Jardim do Éden, ali naquele momento ele espiritualmente morreu. Essa é talvez a explicação mais simples para que nós possamos entender aqui rapidamente. Então ele perdeu essa comunicação com Deus, porque Deus é espírito. A partir dessa morte espiritual do homem, ele agora não consegue mais entender as coisas do reino espiritual. Ele não consegue mais compreender as verdades espirituais. E a Bíblia mesmo, o próprio apóstolo Paulo escreve que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, mas o homem espiritual compreende todas as coisas. Amém? E o versículo 12, todos se extraviaram. Pastor, o que significa extraviar? Significa ir para a direção errada, correr para o lado errado. Então, todos estão correndo para o lado errado. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você imagina
um soldado, se ele começa a correr para o lado errado, ele se torna um soldado inútil. Amém? E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele está correndo, ele está indo na direção errada. Então, não há ninguém que faça o bem e não há nenhum sequer, porque todos estão debaixo do pecado. Não podemos esquecer que o versículo 9 que nós lemos, Paulo termina dizendo que todos nós estamos debaixo do pecado, que só Cristo pode nos libertar. Versículo de número 13. Agora já o versículo de número 13 e 14, nós vemos que Paulo aqui vai usar algumas citações do Antigo Testamento que apontam para o modo desse homem natural, desse homem com essa natureza corrompida, destruída por causa do pecado, como que ele usa a sua boca, como que ele fala, né? Esse pecado da fala. Ele diz, a garganta deles é um sepulcro aberto. Então é interessante porque a boca fala do que o coração está cheio. E aqui ele está dizendo que a garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Ou seja, a boca revela aquilo que está no coração. E ela é como um sepulcro aberto. Diferente dos sepulcros que são sempre fechados para que a gente não veja lá a decomposição, não veja ali os ossos, não veja a podridão. A boca do pecador, ele é como um sepulcro aberto, onde revela a podridão do coração. Amém? Esta decomposição, essa destruição que há ali dentro do coração do homem. Versículo de número 14, a boca nos lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. O que é maldição? Maldição nada mais é do que você proferir palavras e desejar de uma maneira simples, né? Uma explicação simples, desejar, o pior para o próximo. E quando ele fala de amargura, ele fala de hostilidade, de ser hostil. Então, como o coração, ele ali deseja, sua boca é cheia de maldições, e ela revela o coração, então a boca fala do que o coração está cheio, ele amaldiçoa, ele deseja o pior, amém? Ele, por exemplo, fala mal, ele roga pragas, né, etc. Mas ele também é hostil ao próximo. Ele é hostil. A amargura fala dessa hostilidade. Porque o homem está debaixo do pecado. Veja tudo que o pecado causa no ser humano. Amados, o Senhor Deus não fez o homem e a mulher para serem assim. Amém? Deus fez o homem e a mulher perfeitos. Adão e Eva, colocou eles lá no jardim do Éden, perfeitos. E aqui diz a palavra do Senhor no verso de número 15. Já o versículo 15 até o 17, nós vamos ver algumas citações do Antigo Testamento que apontam para essa conduta má, essa conduta corrompida do homem. São os seus pés velozes para derramar sangue. Olha que coisa triste. Nós vemos agora que debaixo do pecado o homem então tem os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Preste atenção nisso. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Aqui Paulo está dizendo assim, ó, por onde ele passa, tudo que ele toca, porque ele está debaixo do pecado, dessa maldição do pecado. Aonde ele então tem um coração hostil, amargurado, a sua boca lança setas de maldição, amaldiçoa o próximo. Então tudo que ele toca, por onde ele passa, ele destrói. Então diz os seus caminhos, no versículo 16, nos seus caminhos há destruição e miséria. Versículo 17, desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então eles desconhecem o caminho da paz porque o pecado, ele não traz paz. Amém? O pecado, ele traz maldição, ele traz peso, ele traz ira, não há paz. Amados, aonde há ira, por exemplo, não tem paz. Amém? E no versículo 19, que nós vamos ler até o 20, diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. Então, o que significa isso? Que os judeus receberam a lei, como nós já vimos, por meio de Moisés. Primeiro ponto. O diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. Por que todos são culpados perante Deus?
Porque os judeus receberam a lei de Moisés, a lei de Deus, mas os gentios eles têm esta lei escrita no seu coração, com aqueles princípios, vamos dizer, ou aquelas leis elementares, leis ali que são as principais, estão escritas no seu coração, sobre matar, sobre roubar, sobre mentir. Todo homem sabe que isso é errado. Por quê? Porque veio gravado esse conhecimento que nós falamos outro dia, conhecimento nato, da lei de Deus, inato, desculpe, da lei de Deus escrita no nosso coração. Versículo 20. Então todos são culpados perante Deus, porque todos estão debaixo do pecado e vivem no pecado, e andam no pecado, e cometem pecado. Não há nenhum que não cometa, nenhum que não seja pecador, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então entenda uma coisa, a lei ela não salva ninguém. A lei ela não salva ninguém. A lei ela torna o pecado conhecido. Porque nós falamos, eu falei rapidamente ontem ou anteontem sobre isso, onde eu disse que aonde não tem lei, não tem pecado. Então a lei ela não veio para salvar, a lei ela veio para tornar o pecado conhecido. Então eu sei que aquilo é pecado. Porque a lei diz que aquilo é pecado. Assim como eu usei o exemplo, eu sei que roubar é errado, porque a lei diz que aquele que rouba é um crime e ele merece uma punição. Então nós entendemos que pela lei de Deus nós merecemos uma punição, porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus pela nossa própria força. Amém? Pela nossa própria natureza. Nós não conseguimos, porque nós estamos debaixo do pecado. Então Deus nos ama a tal ponto que ele envia Jesus Cristo para nos resgatar, nos tirar debaixo do pecado, nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, da escravidão das trevas, nos retirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. E amanhã nós vamos falar mais sobre isso, tenho certeza que amanhã nós vamos aprender muitas coisas aqui nesse trecho seguinte de Romanos capítulo 3, onde nós vamos falar de justificação e propiciação. São palavras difíceis, né, num primeiro momento, mas que você vai ver que há princípios da lei de Deus ali. E tudo que Deus faz, ele faz dentro da sua justiça, porque ele é justo. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te dar toda a honra e toda a glória. Queremos pedir a Deus que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra em tudo aquilo que nós somos limitados, Senhor, nas palavras. E pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder, da tua unção sobre todos nós. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Meu Deus, abençoa o trabalho do teu povo, abençoa as famílias, abençoa com paz, com alegria, com amor, com reconciliação, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos de todo homem mau, de todo homem perverso, em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês.